Bem-vindos ao Dois Físicos e o Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Hoje É a o gente... Luiz, é o vetor. É o Vetor, que hoje é diretamente. Hoje a gente vai fazer meio que um bate-papo com algumas curiosidades, ou algumas perguntas que diversas pessoas fazem, tanto no nosso grupo do Telegram, que ele vai estar embaixo, o link na descrição, se vocês tiverem vontade. Entrem, tem diversas pessoas estudando para vestibulares, e lá eles conversam entre si e eles deixam algumas perguntas. Fora as perguntas que nossos mentorados deixam pra gente. Então, uma das principais perguntas são as oportunidades em física, né? Tanto de mestrado, de doutorado, ou pra gente mesmo, que nós estamos mais ou menos no terceiro ano, que varia, né? De acordo com o número de matérias que você pega, o coronavírus, então meio complicado dizer, mais ou menos isso. E quais as oportunidades que surgem? Então, Giovanni, tipo assim, o que você pode falar sobre isso tecnicamente? Então, eu sei que existem muitas oportunidades, tanto na área da pesquisa assim, mais teórica, experimental, né? A gente até conversou esses dias com um físico de plasma, né? Que ele trabalha lá mais pesquisador mais pro lado experimental. Tem várias áreas que um físico pode trabalhar. Pode ser numa empresa, gerenciando uma empresa, fazendo alguma coisa muito importante lá. Pode ser no mercado financeiro. Bastante gente que contrata os físicos para fazer, né, parte do mercado financeiro. Assim como contrata matemáticos também, enfim. E existe muita oportunidade, eu acho, para trabalhar em diversos lugares e também para fazer pesquisa, né, tipo doutorado. É bem variado, né? Tanto que o salário varia muito. Tem muita gente que pensa que um pesquisador em começo de carreira vai acabar ganhando muito pouco. No Brasil, o salário às vezes sim pode ser um pouco complicado no começo para um mestrado ou para um doutorado. Porém, por exemplo, a gente está fazendo uma IC, acabou descobrindo, é legal quando você tem uma orientação bacana. A gente descobriu alguns salários, né? Por exemplo, de fazer um doutorado. Como a gente está no terceiro ano, o objetivo é provavelmente a gente acaba no que vem, a tendência, ou perto disso. E aí vem, né? Fazer um ano de mestrado, provavelmente, no máximo 2 anos, e aí fazer o doutorado. Então a gente ficou sabendo, por exemplo, um doutorado, né? Mais ou menos na Noruega, que é um país, né, um dos países reconhecidos como bons em física, por exemplo, a Europa toda, Estados Unidos, Japão e alguns outros países são muito bons, assim, não só na qualidade da física, mas no salário, né? Tem uma boa contribuição, a gente descobriu que o salário está na faixa, assim, de um doutorado de 16 mil a 20 mil reais. Então, assim, é um bom salário, transformando para reais, é um bom salário para se viver ainda mais em começo de carreira, né? Normalmente você faz um doutorado, a pessoa começa a fazer um doutorado, ela tem na faixa, assim, mais ou menos entre, sei lá, 23 a 30 anos, a faixa que uma pessoa tá fazendo o seu doutorado. Às vezes um pouco mais, sem problema também. E as oportunidades já começam na faculdade, né, com iniciação científica, porque se você realmente seguir a área que você está fazendo iniciação científica, você meio que já dá uma emendada no seu mestrado, né? Acaba fazendo mais rápido para fazer um doutorado no exterior. A gente, né, recebeu um comentário lá do Maurício, né, que a gente está fazendo iniciação científica com ele, e ele comentou com a gente que é muito importante fazer doutorado, né, no exterior, tipo, tem uma importância bem grande, assim. Não necessariamente, assim, desdenhando do Brasil, ele quis dizer, ele até explicou, não sei se vocês conseguiram entender, mas, assim, no exterior serve pra quem tá fora também, né? Pra eles aqui é o exterior, porque, assim, no caso, uma pessoa até que, sei lá, tá em algum outro país, fazer em algum lugar diferente, fazer no Brasil, ou uma pessoa que tá no Brasil fazer em outro lugar, por quê? Porque quando você volta pro seu país, você, sei lá, se você voltar, né, pro seu país depois, agregou valor em cultura pra você, né? Não só em cultura, em conhecimento. Então você volta com perspectivas diferentes, ideias diferentes, com uma pessoa diferente. Não só por aquilo, estude fora do Brasil. Não, porque para qualquer lugar que você for, não precisa necessariamente Europa, Estados Unidos, você pode ir para qualquer outro país que não seja considerado primeiro mundo, na qualidade da física, você vai trazer ideias novas e novos conhecimentos. Uma coisa que você precisa, né, para ter mais oportunidades ainda, né, na parte da física, é saber inglês, né? Enfim, aí já liga o próximo tópico que a gente iria comentar aqui, que é coisas que a gente precisa saber para fazer física, não só antes de entrar na faculdade, mas também para seguir a carreira, né, trabalhar e tal. Isso que o Giovanni falou é notável, né? O inglês ainda ficou mais claro pra gente agora, a gente já tinha certeza, só que quando começam a surgir as oportunidades, que nem a gente tá no terceiro ano, começam a surgir oportunidades diferentes pra gente, e aí você vê que o inglês realmente é cada vez mais importante, porque dentro da universidade você acaba conseguindo dar um jeito. Por exemplo, agora para os calouros que estão entrando, eu já vi lá no grupo dos calouros que uma matéria que eles vão ter é física especial, e no caso, uma professora bem importante, que a gente já teve aula com ela já pediu para eles verem um livro que chama Quick Calculus, para eles aprenderem cálculo rapidamente. Como vocês podem perceber, Quick Calculus seria cálculo rápido. Ou seja, eu acredito que esse livro é em inglês e outros diversos livros. Então, isso sim, você pode dar um jeito, né? Nesse caso, você pode pegar outro livro de cálculo, não tem problema, existem vários mais resumidos. Porém, tem uma hora que não dá mais para postergar, né? Coisas assim, porque como vai ser, por exemplo, a gente participou de uma conferência de biologia matemática. Então, tem diversas pessoas. Biologia matemática é uma área, né, no caso, que ela é da física. Você fala, nossa, biologia, matemática, da física, tá? É porque junta tudo, né? Física, biologia, matemática, química. Então, assim, algumas conferências que tem internacionais, nesse momento por Zoom, né, por
Google Meet, coisas assim, algumas plataformas, né, por conta da pandemia, mas mostra que você tem que saber necessariamente o inglês para você conseguir ouvir a palestra, vai dar tudo em inglês, a comunicação, pelo menos nas áreas de pesquisa, elas são quase totalmente em inglês. No mercado de trabalho fora, por exemplo, na França, que acabou também a gente ficou sabendo de outras oportunidades que podem ou não surgir para a gente aí, por conta de algumas entrevistas ou outras coisas, no caso, até o inglês é importante para você fazer uma entrevista para uma empresa privada, por mais que em alguns países você tem que saber outra língua, às vezes a língua do país no dia a dia, com o inglês você já consegue se virar. Então, realmente, o que o Giovanni falou, é uma das coisas que acho que são primordiais, né? Se não, a mais importante para você saber antes de entrar, eu acredito que sem ser cálculo, sem ser, eu acredito que a mais importante talvez seja o inglês, assim. Não que você não possa aprender lá dentro, né? O cálculo também é uma coisa que meio que um pré-requisito para você começar a fazer, principalmente se for fazer a matéria de física especial lá. É meio que um pré-requisito, tipo, se você não souber, você não consegue acompanhar a aula. É uma coisa que no começo, assim, é bem difícil, a gente tem que aprender bem rápido mesmo. Então sempre é bom, assim, quando tiver tempo, já aprendeu o quanto antes. Pelo menos cálculo, assim. Outra coisa que muita gente pergunta também, se precisa saber, é programação. Eu acho que nem tanto. Eu acho que não é necessário, assim. Você não vai se prejudicar na faculdade por não saber programar, porque lá mesmo você vai aprender a programar do zero, né? A gente usa, geralmente, Python, né? Que é a linguagem. No próprio primeiro semestre, assim, você não aprende nada que você precisa ter a programação antes, diferente de física especial, por exemplo, que você aprende coisas que você tem que ter a base de cálculo. No caso, se você for sem saber programação, por exemplo, eu não sabia quase nada de programação, o Giovanni devia saber pouco também, talvez um pouco mais que eu, mas assim, mesmo assim eu cheguei lá, isso você aprende na matéria normal que tem, que é MAC, né, que é a matéria que é a primeira que você tem em programação, depois você vai ter outra matéria, uma ou duas, mas assim, é algo que na verdade você tem acho que só no terceiro semestre, se não me engano, né, que a gente adiantou. Eu e o Giovanni, também outro amigo nosso, a gente fez no segundo semestre, a gente quis fazer um pouco mais cedo, mas não tem problema nenhum. Mas as mais importantes mesmo, então, como o Giovanni disse, é o cálculo, no caso da matéria, e o inglês para as oportunidades futuras, né? Uma outra dica para quem tá, sei lá, entrando nesse ano aí, né, vai começar as aulas no dia 12, né, daqui a gente tá gravando dia 9, tá chegando aí o começo das aulas, e uma dica que é muito importante para quem tá entrando, para quem pensa em entrar, é também de vocês sempre estudarem a matéria antes de começar a aula, porque é algo que, por exemplo, eu, assim, não fazia ideia de que eu precisava fazer para entender a aula, mas principalmente na matéria de física especial, se a gente não lesse o livro antes, a gente não entendia absolutamente nada da aula. Você tem uma base muito forte, coisa que, assim, é difícil você falar assim, mesmo se você estudou para os vestibulares mais fortes, sei lá, tipo, muito para a segunda fase da FUVEST ou até para o ITA, não adianta absolutamente nada porque é muito diferente, né? A base que você tem que ter para aula é muito diferente. Então, estudar a matéria, por exemplo, com o livro do Moisés, que é muito bom, ou com algo em inglês, sei lá, do Feynman, alguma coisa assim, antes, né, da aula é muito importante. Senão você vai ficar... Geralmente a gente fica acostumado, né, na escola, que a gente aprende uma coisa na escola e depois estuda em casa. É o contrário, você estuda em casa e depois você aprende na faculdade. Ainda mais porque os professores não têm muita, assim, didática, entre aspas. Não é que eles não querem ter. É que eles têm um jeito meio aloprado de passar as coisas, eles acham que você deveria saber. Trivial. Se você tem dúvida nisso, assiste aquele último vídeo nosso, se você conseguiu entender tudo, você tá bem até, né? O vídeo como chama? Singularidade. E outra coisa também pra você que tá entrando na USP, se você quer se perder, mas se perder um pouco menos, né, como falaram no grupo do calor, vê o vídeo do mapa da USP lá, que vai te ajudar, você se perder um pouco, a gente vai deixar aí na descrição. Outra coisa importante que a gente ia falar, né, que a gente tava conversando agora, é de ter um bom orientador, né, que significa isso. Assim, no começo você não vai ter um orientador, no começo da faculdade. Acho que tem universidades que existem isso, tipo, algumas universidades de fora, eu tava vendo, acho que na MIT, e outras tem uma coisa de orientador, que é um cara que orienta já, acho que a turma inteira, então você pode conversar com ele, é um pouco diferente. Isso que a gente quer dizer de orientador é meio que para você fazer a IC, geralmente uma iniciação científica, ou seu mestrado, doutorado, você vai ter orientadores conforme for passando. É uma pessoa assim que, como a gente pode dizer, não só orientar na sua pesquisa, mas vai orientar você meio que para a vida, né? Porque o cara vai ter muito mais experiência que você, então ele vai ter passado por alguns problemas, por exemplo, no doutorado, no mestrado dele, com experiência. Então é importante sim que você ache que tenha uma boa relação com o seu orientador, uma boa relação assim, uma relação de amizade e ver realmente que o cara quer o seu bem, porque tem orientador que tá só te orientando que aquilo é o que arranjou, não sei o que lá, e não, é um cara que quer realmente orientar. Então tem alguém que queira o bem pro seu futuro, né? Pessoa que tá se importando com você, vai atrás de oportunidades para você. Você é uma boa pessoa para falar isso, porque você já fez isso com duas pessoas diferentes, né? Exatamente, duas pessoas diferentes, assim. E aí, aquilo, é uma coisa que você não costuma muito falar em público, você não pode falar assim, porque cada pessoa é uma pessoa.
mas até por áreas, né? Quando você faz uma orientação com uma pessoa que você não está gostando muito da área, acaba sendo maçante para você. Quando você começa a se interessar pela área, é outra coisa. E até assim, né? Você vê o tipo de pessoa que você quer ser orientado, o tipo de pessoa que às vezes não é tão bom para você, mas pode ser bom para outra pessoa. Assim, é bom você ter diferentes experiências. Até que o primeiro orientador que eu tive, né? Ele falava para você ser promíscuo na física. Ele com certeza me ensinou muitas coisas. Foi uma coisa boa, porque ele era bem aloprado, passava muita coisa. Ele fez o doutorado dele na França, né, que é um lugar onde a matemática é muito rígida. Então eu, no primeiro ano da USP, assim, sem saber muito ainda de derivada, integral, muita coisa, era bem aloprado. Mas, assim, uma coisa que ele falou é seja promíscuo no caso de, não promiscuidade para as pessoas em geral, mas entendam no sentido de busquem oportunidades quando vocês estiverem na vida, conversem com pessoas diferentes, busquem networking, porque isso vai agregar para vocês e para outras pessoas também. Então é uma coisa importante, porque até com isso você consegue ver o que você gosta, né? Se você falar só com poucas pessoas, no caso não tá muito aberto a coisas novas, você não consegue meio que aprender coisas novas e ver o que você gosta realmente dentro da vida. Mas isso é ótimo, porque você já consegue também, o seu orientador ele pode ter contato, né, com pessoas ainda mais influentes na área, e pode ser que um dia até consegue, né, uma pesquisa para você na área da pessoa, assim. Exatamente. É uma coisa bem comum, né? Você acaba abrindo portas para você, ainda mais que quando você faz assim um bom trabalho, ele vê que você está se esforçando, está gostando do trabalho que você faz, ele mesmo vai procurar pessoas que já foram, que ele já foi orientado, ou coisas assim, para você conseguir grandes oportunidades na área que você quer. Então é isso, né? Também é importante que o seu orientador esteja ativo na área de pesquisa, uma coisa bem legal, porque às vezes tem pessoas que orientam, mas nunca estiveram, sei lá, pesquisando muitas coisas, não estiveram ativas, né, na área de pesquisa, não tem muita influência internacional e acaba sendo ruim dependendo do que você quer. Se você tem vontade de fazer um doutorado ou um pós-doutorado fora, veja, né, quem é o seu orientador, se ele é ativo na pesquisa. As pessoas têm mais contatos, né? É tudo network, assim. É a coisa mais importante, eu acho que disso que a gente está falando. O Marcelo Gleiser falou, né, com a gente que é a coisa mais importante disso aí para um pesquisador você manter contato, né, diversos contatos com as pessoas. É bem interessante mesmo. Agora, próximo tópico, como são as provas da faculdade? Foi uma pergunta que fizeram pra gente. E aí, Giovanni, o que você achou sobre as provas da faculdade? Porque assim, antes de a gente gravar, eu perguntei pra ele sobre as provas da faculdade, né? Aí ele falou assim que era normal, né? Que você sentava na cadeira, pegava as canetas, o professor ficava na sala e você fazia a prova. Né? É um bom jeito de explicar. Você ficava vigiando a gente para fazer a prova, é assim que a prova lá. Próximo tópico. Alguns não ligam, alguns vão embora e saem andando, e quando você acabar a prova ele volta, ou você leva a prova na sala dele. A maioria das pessoas, pelo menos lá no bacharelado que a gente conhece, não estão preocupadas assim em colar, mas sim em aprender, né, a matéria e conseguir evoluir. Então, as provas são bem difíceis, né? Dependendo das matérias, do professor. A maioria, eu acredito que a maioria dos professores fazem provas difíceis, né? É bem raro ter prova mais tranquila, tem algumas provas tranquilas, mas, assim, varia bastante com a matéria também, né? Por exemplo, em geometria e vetores, que na verdade foi álgebra linear que a gente teve em vez de geometria e vetores, eram provas bem complicadas, era para atingir você psicologicamente, mas provavelmente você não ficar sabendo, você escolhe uma... Você quer explicar como é que é isso aí? Era complicado. Então, no Carrion era meio que assim, no primeiro dia de aula ele perguntou em que formato que a gente queria a prova, né, que seria de 4 questões, né, 4 questões eu acho, ou 3, eu não lembro. Enfim, acho que é 4. Enfim, aí ele perguntou se a gente quisesse que apenas fossem 4 questões, de forma normal, cada uma valia uma quantidade de pontos, e aí a gente fazia as questões com uma prova normal. Ou também ele deu uma outra opção de fazer 4 questões com A, B, C, só que você só pode fazer uma delas, ou a A, ou a B, ou a C, e a A geralmente é sempre a mais fácil, que na verdade é uma que é possível de ser feita, só é isso aí que é mais fácil. A B é uma que já é mais difícil, é uma que você já tem que pensar muito para tentar acertar, tipo, é muito, muito difícil mesmo. E a C é mais difícil ainda, a C é tipo um desafio, assim, é uma questão que, nossa senhora, se você acertar, é uma vez na vida só. Já dá pra você começar o doutorado em matemática. Já se você fizer as letras A, você nem consegue tirar 10, né? Porque A vale, sei lá, 2 pontos, a B 2,5 e a C... A única forma de você tirar 10 é você acertar todas as Cs. Ou seja, você já completa o doutorado e o pós-doutorado em matemática. Eu acho que nunca ninguém tirou 10 dele, não tem como, velho. Acho que já 7 era difícil, uma coisa já, tipo, rara. Então você consegue olhar, né? Você consegue olhar as matérias que as pessoas fazem, porque tem um sitezinho dele, né?
que você consegue olhar. Aí as matérias a gente via, quando a gente estava fazendo uma matéria com ele, que ele estava dando cálculo 3 para outra turma também. Aí dava para ver, né, quem foi aprovado. Aí tinha, acho que umas 30 pessoas fazendo cálculo 3 com ele. Aí a gente conseguiu ver que ninguém foi aprovado. Ele reprovou a turma inteira de cálculo 3. Tipo, então, é coisa bem... É complicado. E assim, uma coisa que a gente meio que tá acostumado é que, assim, a nota que a gente tira na prova diz exatamente o quanto que a gente sabe sobre a matéria. Só que lá na faculdade não é bem assim que funciona, né? Porque a prova depende muito do professor, as provas lá. Depende muito do tipo de professor. Se for um professor fácil, vai ter uma prova fácil. Você vai ter prova difícil. Às vezes, se você faz matéria com um professor fácil, tira uma nota, sei lá, 8, e se você faz essa mesma matéria com um professor difícil, aí tira, sei lá, 5, a pessoa que tirou 5 pode saber muito mais do que a que tirou 8. É muito provável. Pode não, porque, por exemplo, no caso de física especial, física scale up, que é uma coisa que a gente viu, porque a gente foi nas 2 aulas e decidiu por física especial. Dava pra ver que o nível era totalmente outro, não tinha nem comparação pelas coisas que aprendiam, né? Tipo, coisas que a gente iria aprender só no 3º ano da faculdade, como coisas de mecânica, outras coisas, a gente já tava aprendendo lá. Então dava pra ver que as pessoas que tiravam 5, 5,5, 6, com certeza elas sabiam muito mais do que as pessoas que estavam tirando 10 em scale up. Então é aquela coisa, né? Tem muito isso na faculdade da pessoa no começo se preocupar com a nota e ver que, no caso, várias pessoas que acabam se formando na faculdade, eu não sei se formando ou não, mas ficando com 10 no começo, né? Acabam ficando com conhecimento muito inferior às que têm em média 6 por muitos motivos. Então, outra coisa... Eu acho que, infelizmente, a realidade é que, assim, ou você escolhe tirar nota boa ou você escolhe aprender. Eu acho que essas coisas, né? assim. É bem complicado, porque, assim, tanto que a gente estava conversando com uma pessoa que orienta a gente, ele falou que fora do país, por exemplo, na Europa, eles não ligam muito para nota, né? Não é uma coisa, ou prova, não é uma coisa que eles cobram muito para fazer em mestrado e doutorado, é uma coisa que eles não ligam, eles ligam mais para a instituição que você fez e pelo tipo de pesquisa que você já está fazendo e pelo que você está trabalhando. Eles acham que é meio indiferente, assim, pelo menos depois, porque eles sabem que não mede, né? Porque os professores são diferentes, as provas são diferentes, a velocidade do aluno é diferente, então não mede muito, né? O que é bem complicado você avaliar uma pessoa pela nota dela. O próximo tópico aqui que a gente conversar é sobre a segurança lá, não só dentro da USP, mas também lá próximo, né? Acho que você é melhor para falar um pouco sobre isso. Então, que tem uma história engraçada, a gente falou já, acho que para as pessoas que estão na mentoria dos físicos, vai ter um link para quem tiver interesse ou para quem quiser saber mais, né, como é que funciona. No caso, eu tava bem nessa matéria mesmo do Carrion, eu tava voltando, tava no final do semestre e eu tava com uma nota, acho que 4,999999, e eu tinha feito uma prova lá e, no caso, minha nota tava, tipo, eu tinha ido muito bem, falei, nossa, fui muito bem nessa prova, eu fui olhar... A nota tava tendendo a 5 pela esquerda. Exatamente, o limite. Aí, na verdade, mesmo minha nota tava, tinha estudado pra caramba, e no caso, minha nota tinha tirado, acho que... Falei, nessa prova eu tirei um 7, fui bem. Aí minha prova tava nota 3. Eu falei, oxe. E mesmo assim, minha média tendendo a 5. Ah, eu falei, não, vou lá ver, né? Fui conversar, eu fui ver, ele corrigiu minha prova toda errada. Tipo, uma questão que valia 4 pontos, ele colocou na prova, ele corrigiu como se ela valesse 2 pontos em vez de 4 pontos. Tipo, acertei a questão inteira, ele me deu 1,5. E valia 4 a questão. Aí eu conversei com ele falou, vou te dar mais um pouquinho de ponto. Eu mó estressado, eu já falei, pô, eu estudei pra ganhar essa matéria. Aí... tinha toda a razão naquele caso, eu não brigo por nota, não sou chato por isso, não, que eu nem ligo, mas, pô, não ia deixar de passar. Aí, resumindo, voltando lá da aula do Carrion, voltando pra USP, tem uma favela perto ali do portão P3, nada contra favelas, porém ali é um pouco perigoso, sim, acontecem alguns assaltos, coisas assim, e no caso, aí eu tava voltando da aula e pulou um cara, né, da garupa de uma moto com alguma peça estranha, assim, né, nem sei se eu posso fazer sinal do YouTube, mas ele pulou e eu levei um susto, né? O cara pulou em cima de mim, eu pensei que ele ia me assassinar e não me assaltar, porque ele pulou muito perto. Aí eu levei um susto e saí correndo, fui pra cima dele, porque no susto eu consegui fugir. Mas resumindo, é um lugar perigoso, a gente costuma voltar junto, quando a gente tem aula à noite, volta eu, Giovanni, mais diversas pessoas que tem aula lá, quando não você volta com outros colegas, porque geralmente as pessoas que moram, no caso, ali fora da USP, né, no Portão 3, em kitnets ou em alguma república, elas costumam voltar juntas, porque é um lugar um pouco perigoso, como eu disse, tem uma favela um pouco perto, então não é muito legal você voltar sozinho. Nesse dia era atípico, né, eu tava tendo que voltar sozinho, porque era uma reunião que eu marquei com o professor para conversar com ele, não tinha acontecido. Aí é isso, né, acontece, felizmente, né, eu tô vivo, então é isso, aquele negócio, tenta voltar com pessoas, principalmente, né, se você é mulher, porque acho que corre mais risco ainda, né, porque tem gente que acaba querendo se aproveitar. O único lugar lá que é um pouco mais seguro é você morar dentro da USP mesmo, né, que é o CRUSP lá,
porque lá dentro, na parte de dentro, fica segurança andando 24 horas por dia lá. Dentro da USP é bem seguro, só que fora não garante nada, não. É melhor você ir Fora não é legal. Fora, acho que o Giovanni até antes ele andava com o celular falso, né? Uma coisa assim, fora com o celular falso pra se roubarem ele. Ele dá o celular falso, tem que estar preparado. Se você vir numa rua deserta, anda correndo, que senão... Aí eu tava numa rua deserta, só que eu vacilei, porque eu tava numa deserta, só que eu tava feliz que eu passei num negócio lá na matéria que eu merecia passar, tudo sei que lá, e tava com o celular assim, voltando, subindo na rua, mó feliz assim, aí já pularam do lado, e é isso, né? Fazer o quê? Mas não pegaram nada, né? Porque eu sou rápido. Ou, né, podia ter morrido, mas não façam isso. Se você for assaltado, entregue o que você tem, né? Porque idiotice. Mas, que mais? Próximo tópico, como estão sendo as aulas online? Essa tinha sido uma pergunta, né? Eu esqueci o nome da pessoa, mas foi uma pergunta que ele fez nos comentários dos vídeos. Se vocês tiverem algumas outras perguntas, a gente pode fazer esse formato. Coloquem as perguntas aí nos comentários, a gente pode ver e fazer outro vídeo desse perguntando se vocês gostaram, respondendo as perguntas de vocês. Era como estão sendo as aulas online da USP? Outra pergunta. Você pode falar sobre isso, Giovanni? Tá sendo online? Tá tendo... Eu queria que você cuspisse água. É porque ele sabe, eu não consigo segurar água na boca, eu tô rindo, então Então, aí meio que, né, tá tendo algumas matérias que você tem que assistir a aula, outros os professores estão dando aulas gravadas, né? Que nem, no caso, falou que tá fazendo de álgebra linear, enfim, depois você comenta. E experimental, que a gente tá fazendo, que, né, tá tendo agora também, vai ser da mesma forma que foi no ano passado, que é basicamente, eles meio que fazem um vídeo mostrando o experimento, mostram lá eles fazendo as medidas e tal, e a gente assiste o vídeo, coleta as medidas, e aí depois que a gente coleta as medidas, a gente faz uma síntese, né, analisa os dados e faz uma síntese como se fosse um mini relatório, assim, sobre aquele experimento, explicando um pouco do experimento, falando... Enfim, é a mesma forma que é quando está presencial, só que você não faz o experimento, é só ver fazendo. Então é um pouco mais sem graça. Você faz um grupo de 2 ou 3 pessoas, o experimento, no caso. E assim, isso que a gente está falando já diz muito sobre aquela pergunta que a gente falou, como é que as matérias, a gente chegou a falar de nota. Isso diz muito sobre as notas também, assim, se ela influencia ou não. Porque cada professor, e eles estão bem diferente, assim, você fala, nossa, muito esquisito. Porque, por exemplo, tem um professor lá que o Giovanni fez uma matéria e ele não apareceu o curso inteiro. Que foi uma matéria que eu cancelei, foi durante a pandemia, eu falei, eu não vou fazer isso, o professor sumiu. Ele sumiu, tipo, durante 4 meses, eu acho. Ele chegou no final, faltava um mês para acabar a matéria, passou uma lista e falou, façam. Tipo, passou uma lista, faz a minha, acerta tudo, senão aí todo mundo fez a lista, todo mundo junto, assim, se ajudando, porque era uma lista, acho que difícil, e aí todo mundo ficou com 9 e 10, ou seja, provavelmente nem corrigiu a lista. Tipo, não vamos falar nome, mas nome nem a matéria, mas acontece isso. E tem professores, por exemplo, eu tô fazendo uma matéria agora, que eu vi que o cara, tipo, quer, não sei se pegar pesado, mas ele quer que todo mundo estude, tem um negócio de aula que vai marcar lá se você assistiu ou não, ele tá usando até um site que é o Khan Academy, não sei como ele fez isso, ele fez ele fez com a empresa, tudo pra fazer com a empresa privada, eu acredito, mas não sei. Ou seja, o cara tá pegando bem pesado, vai corrigir tudo, vão ter 3 provas, ou seja, você pode ver esses 2 diferenciais, tipo, realmente, quem fez essa matéria que o Giovanni fez, óbvio que tem algumas pessoas que elas se esforçaram, estudaram, mesmo o professor tendo desaparecido, mas a maioria, provavelmente, ele desapareceu, as pessoas esqueceram da matéria, fez a listinha lá com a ajuda dos outros, ficou com 9 e 10, só que essa pessoa que ficou com 9 e 10, ela vai saber mais do que essa outra pessoa que fez com aquele professor, estudou, tipo, pra caramba, fez a P1, se lascou e ficou com 5, entendeu como é complicado isso de nota? Tipo, realmente merece uma oportunidade no final do curso melhor que a outra, viu? Como nota não diz muito. Então é isso que a gente quer deixar bem claro, porque tem muita gente que surta, né, com isso de nota. Tipo assim, a nossa média é relativamente boa para conseguir oportunidades. Mas se a nota for, tipo, para você não tão boa, no caso, não se preocupe com isso, porque mesmo assim, existem diversas maneiras de conseguir oportunidade lá dentro, né? O importante é que aprender mais do que qualquer coisa, que é o que você vai levar pro seu futuro. E como você disse, não existe muita regra dos professores que estão dando as matérias, porque tem professor que está dando prova, tem professor que não está, tem professor que só está passando lista de exercício, e aí você tem que fazer a lista. Tem professor que aparece depois de 5 meses e tem professor que não dá aula, professor que não manda PDF. Esse é um dos problemas, né? Tem gente que acha que faculdade pública, às vezes como a USP tem primeiro colocado, é tudo de bom. Não, todos os lugares têm seu problema. Nem se você for fazer na melhor faculdade do mundo, ela também vai ter o problema peculiar dela sempre. Por exemplo, no caso da USP, como ela é pública, assim, não tem muita... Como a gente pode dizer, não tem muito controle do que os professores fazem, eles têm muita liberdade. Só que acaba sendo uma liberdade demasiada e pode servir tanto para o bem quanto para o mal, né? A liberdade demasiada, às vezes, nesse caso,
um professor deita em cima, ele vai receber o salário dele mesmo assim, que é muito alto, e não tá nem aí. Então acontece isso, né? Acaba prejudicando algumas pessoas. E a priori, nesse semestre, meio que estava planejado para algumas atividades serem presenciais, né? Algumas poucas atividades serem presenciais, como experimental, por exemplo, era para ser presencial. Só que aí, né, piorou agora a situação e agora eles voltaram atrás e parece que esse semestre inteiro vai ser tudo EAD de novo. Então, para quem é calouro que estava esperando que ia fazer experimento, ia fazer as coisas da horinha lá no laboratório, não, só vai assistir vídeo, fazendo. Até para os calouros mais ousados, podem esquecer festas por enquanto. Triste para vocês que não vão poder comemorar a passagem pela USP, comemorar de outros jeitos. Mas é isso, vocês podem comemorar no ano que vem ou, sei lá, no meio do ano. Nossa, tô pensando agora, quando voltar às aulas, vai ter um monte de gente que nunca viu a faculdade, né? Exatamente. Vão ter 2 anos de turma que vão estar se comemorando lá porque conseguiram entrar. Todo calor lá, né? Metade calor. 3 anos de calor, né? 3 anos de calor e 1 ano de veteranos. Mas, assim, fora isso, né? Isso que a gente falou sobre o lab, eu acho que o laboratório não influencia tanto porque os professores do laboratório, eles costumam ser mais organizados, eu acredito, porque eles sabem que é uma matéria muito importante. Então, no laboratório acaba não tendo problemas desse jeito, pelo que eu vi, por mais que vai ser tudo online. No caso do laboratório, eu já vi que vai ser bem organizado, tanto que a gente já formou já nossos grupos, vai ser uma coisa que toda semana você faz um experimento, vai ter que montar sua síntese com o grupo, tudo, gráficos de acordo com o experimento que você fez, escrever sobre. Então, é uma coisa um pouco melhor, né? Claro que você não vai fazer você mesmo o experimento, que é bem divertido. Acaba acontecendo umas coisas bem bizarras quando você faz isso. Porém, né, é uma coisa que você pode fazer no futuro. Então não é nenhum problema, assim, não é tão triste assim. Só se você quiser ser um experimental mesmo, aí você pode ficar bem chateado. É a vida. Acontece. É legal, você aprende a fazer relatório, tudo, né? Escrever certinho. Toda semana, assim, fazer um negócio bonitinho, escrever. É cansativo pra caramba. É uma matéria que a maioria das pessoas, eu acredito que elas acabam não gostando, mas mesmo assim faz bem, né? Porque você aprende a mexer com dados estatísticos, até com programação, porque tem gente que gosta de fazer negócio em Python, né? Alguns gráficos, outros usam o outro gráfico lá, outro sistema da USP, que agora eu não lembro o nome, que a gente usa mais em Python, mas é isso. Outra coisa, a gente vai deixar avisado já, as vagas para mentoria estão abertas. Além da mentoria, a gente fala das matérias diretamente da USP, por exemplo, a gente está ensinando cálculo agora, a gente falou de cálculo 3, coisas, faz demonstrações, conversa, dá dicas, são mentorados nossos, tem umas 10 pessoas lá na mentoria, e cada vez mais gente tem interesse. Então é isso, se tiverem vontade, quiserem saber mais, só entrar lá no grupo, no pré-grupo. Fora que dá acesso a várias oportunidades, né, também. Exatamente, porque é aquilo, as pessoas que estão com a gente, elas estão estudando direto e no futuro elas entrando dentro da USP, a gente pode estar lá ainda ou não estar lá, oportunidades que elas com a gente já conhece elas, né, acabam, até as pessoas que estão lá dentro se conhecem, né, então uma ajuda a outra, tem pessoas brilhantes lá dentro e acaba formando um networking bom para você, que é uma das primeiras coisas que a gente discutiu que é muito importante. Pois é. E uma outra coisa é que muita gente pergunta pra gente como é que é a USP de São Carlos, só que a gente não sabe, a gente nunca foi pra lá, a gente não tem ideia de como é que é. Tem física lá também, né? E aí, por isso, a gente marcou na entrevista com um professor lá da USP de São Carlos, né? Professor engenheiro, né? Doutor. Aí a gente vai entrevistar semana que vem. Exatamente. Depois da entrevista, pra vocês verem, depois da entrevista com o Marcelo Viana, ele acabou mandando mensagem pra gente no Instagram, esse professor elogiando a gente, falando que ele era professor tal. Aí surgiu uma conversa entre a pessoa que cuida no nosso Instagram, que é um mentorado nosso, pra vocês verem como a oportunidade surge, ele precisava de alguma coisa assim, quis trabalhar com a gente, então o mentorado nosso cuida, e outros mentorados nossos, eles fazem outras coisas também, um edita vídeo, recebe um salário, e surgem diversas oportunidades também dentro disso, né, como na física em si. Mas é isso, aí surgiu essa oportunidade, a gente vai entrevistar o professor na semana que vem, né, na terça-feira, a gente deve postar até sábado, provavelmente. Então é isso, o papo, né, de hoje, acho que a gente falou tudo o que tinha pra falar. Qualquer dúvida, deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no nosso canal. E não esqueçam também, né, de... Calma, o que eu ia falar? Agora eu esqueci. Compartilhar o vídeo. Não tivesse uma coisa importante pra falar, mas é isso, né, quando você faz ao vivo e a coisa 100% ao vivo, entre aspas. Mas é isso, quando a amnésia melhorar, eu vou falar. Tá, pra vocês colocarem, mano, nos comentários. O Giovanni me cortou e eu esqueci. Pra vocês colocarem nos comentários novamente as perguntas que vocês tiverem pro próximo vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais contraído, mais boçal, que nem a gente tá fazendo assim. A gente pode fazer nesse formato ou gravar um vídeo mesmo, só sobre respondendo as perguntas de vocês, então faço perguntas. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Então é isso.